palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor está falando para este tempo. E assim compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, já logo no começo do livro de Êxodo, ali a palavra do Senhor menciona que o faraó, né, que se levantou naquele tempo, ele não conhecia José, não conhecia tudo o que aconteceu até ali. José, assim, já tinha morrido, né? E então se levanta, né, um rei, se levanta um faraó que não conhecia José. E esse faraó, ele viu que os filhos dos israelitas, eles eram muitos, eles se multiplicavam, eram fortes, e ele se sentiu intimidado com isso. Então, o que ele faz? Ele estabelece um trabalho, de fato, escravo, de uma forma totalmente opressiva, para que os filhos dos israelitas, além de assim não se desenvolverem mais, se entendesse que eles estavam sob um rei e de fato viviam sob opressão, que eles tinham que fazer somente aquilo que era ordenado e como. Então era um trabalho extremamente forçado, né? Exatamente assim dizendo, um trabalho escravo, e muito trabalho para que eles não tivessem tempo de qualquer outra coisa, e nem assim, também menciona, de continuar se multiplicando mais. Porque era um povo fértil, era o povo do Senhor, era um povo fértil, era um povo abençoado. Então, irmãos, o rei, né, o faraó, que então se levanta neste tempo, ele estabelece isso, né? Para que eles assim não se desenvolvessem mais, porque ele se sentiu intimidado, pensando que assim os israelitas poderiam tomar aquilo que era dele. E aonde as cidades, os lugares que os israelitas ali assim faziam e produziam, era chamado de um lugar de armazenamento de tesouro. Presta atenção nisso. Então, irmãos, o que o Senhor começou falando com essa palavra? Depois da queda do homem, depois que entrou o pecado, o Senhor estabeleceu que o homem viria a trabalhar, né, para ter o seu sustento para ele e para a sua casa. Mas o Senhor em nenhum momento disse que o homem dependeria do seu trabalho, do trabalho das suas mãos, para viver, mas sim para trabalhar, para ter o seu sustento, para também cultivar a terra e tudo mais. E essa questão de cultivar, isso já veio, o Senhor já falava, já tinha estabelecido o homem para cultivar a terra, para tratar a terra, para cuidar da terra antes do pecado. O que mudou é que isso passaria a ser o sustento do homem, que ele teria que fazer o que ele plantasse e ele assim colheria. Mas o Senhor não oprime, irmãos, o Senhor não oprime. Então, isso foi estabelecido, do que o homem trabalhasse, assim ele colheria, assim ele teria de sustento para ele, para a sua casa, para a sua família, mas não de uma forma opressora, não que o homem teria que se matar de trabalhar para sobreviver. Irmãos, Jesus, ele restaurou a nossa sorte. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele restaurou a nossa sorte. Então, ele não só nos deu vida, que já é muito, mas deu vida em abundância. Então, qual que é o ponto aqui que o Senhor está falando, irmãos? Que sim, que nós vamos trabalhar, nós estaremos sempre em movimento. Você precisa entender com que e no que e aonde. Porque o Senhor não colocou ninguém, não estabeleceu ninguém para sobreviver e para, trabalhar dessa forma opressiva. Quem oprime é Satanás, irmãos. Ele oprime, ele leva pessoas a entender que ela tem que se matar de trabalhar de uma forma, opressiva, nessa mentalidade de escravidão, para que o homem não veja aquilo
que ele carrega da parte do Senhor, aquilo que ele tem da parte do Senhor para viver e para assim manifestar aqui na terra. Então, ele coloca essa mente, né, esse entendimento de escravo, e a pessoa fica presa na sua mente de escravidão. Ela entende que se ela não fizer, ela não vai ter nada. Mas não, irmãos. Além de Jesus restaurar a nossa sorte, ele nos levou ao lugar de dependência dele. Então, nós não dependemos das obras das nossas mãos e daquilo que nós fazemos, exercemos e manifestamos. Nós devemos entrar no lugar de dependência no Senhor. E Ele, então, vai nos direcionar a nós entendermos, como por consciência, aonde nós trabalharemos, no que nós trabalharemos. Isso eu estou falando de forma individual a cada um. E que por isso não pode haver comparativo. Ah, fulano faz tanta coisa, faz tal coisa, mas você tem que ver você. E você? O que é para você fazer? Aonde é para você fazer? Aonde o Senhor quer que você flua na sua essência original, não com a sua mente de escravo, como um dia foi, como um dia o inimigo implantou para que as pessoas não se desenvolvessem. Então, irmãos, a mente de escravo, né, que assim Satanás atua na vida de uma pessoa é como uma distração para ela não ver, para ela não olhar para o Senhor e não ver o que ela carrega da parte do Senhor. E não buscar ao Senhor para entender o que o Senhor quer que ela faça, aonde o Senhor quer que ela trabalhe, para que ela frutifique, para que ela cresça. Aleluia! E seja, manifeste assim a prosperidade que tem nela, da parte do Senhor. No Senhor nós somos prósperos, irmãos, nós somos abundantes, mas nós precisamos entender o nosso lugar nele para manifestar isso aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos estabelecer. Aleluia! E, irmãos, a mente de escravo te mantém ali aprisionada e te leva assim para outras cadeias, para mais prisões, e te levando somente para um abismo cada vez mais profundo, para você viver nessa prisão e não viver na liberdade que Cristo libertou, né? Que Cristo conquistou para nós e nos libertou, irmãos. Aleluia, é isso que o Senhor está falando. E ouça bem, quando o Senhor ali estava falando, né, que assim iria estabelecer Moisés para ir adiante do povo, para tirar o povo dessa escravidão, primeiramente de um lugar físico, para depois tirar a mente de escravo do seu povo, porque é muito mais fácil tirar de forma física uma pessoa da escravidão. Mas aí então, a parte difícil é tirar a mente de escravo. É tirar a mente dele de escravo, libertar ele da escravidão que ele viveu por tanto tempo. Mas o Senhor faz, irmãos. E este tempo, essa palavra que está também para este tempo, irmãos. Como eu falei no vídeo anterior, se você não viu os vídeos anteriores, veja, ouça, que todos vão viver um êxodo. E este êxodo para cada um será de uma forma, essa saída para cada um será de uma forma, mas muitos vão estar neste ponto aqui, para serem libertos das suas mentes de escravidão. Aleluia, aleluia, e também espiritualmente falando, para que vivam, para que entendam aquilo que o Senhor tem para essas pessoas. Aleluia. Então, irmãos, antes do Senhor estabelecer Moisés, para ser este líder que ia diante do povo para libertar o povo, né, da escravidão, o Senhor fala que eles não iriam sair de mãos vazias. As mulheres pediram para as mulheres de lá ouro, prata, né, vestimentas, tudo. E o povo não saiu de mãos vazias, porque o povo trabalhava no armazenamento de tesouro. Este tesouro que era do próprio povo de Deus. Aleluia. E o Senhor não deixou que eles saíssem de mãos vazias. E aí então, irmãos, o Senhor já me direcionou a mais palavras quanto a isso. E por isso que eu faço tantos vídeos curtos para que
seja, né, objetivo e direto, que é a forma, assim como o Senhor me usa, para que não fique muita informação no mesmo vídeo, para que vocês consigam entender com clareza e absorver aquilo que o Senhor está liberando. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando. Aleluia. Para você ter clareza de qual é o trabalho que o Senhor te confiou a exercer e a manifestar aqui na terra. Para a honra e glória do nome dele. E para que você viva a prosperidade que você é e tem em Cristo Jesus. E para você frutificar, assim como ele deseja que você frutifique. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.